Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço as minhas sobrancelhas em casa. Antes de começar, eu já quero falar pra vocês que eu tenho uma micropigmentação na minha sobrancelha, mas já fazem 4 anos desde que eu fiz ela. Então ela tá bem fraquinha, mas isso me ajuda na hora de limpar ela e definir o formato. Como vocês podem ver, a minha sobrancelha, ela tá bem feinha. Ela tá grande, tem bastante pelinho aqui embaixo pra limpar, aqui em cima também. Normalmente eu não deixo ela chegar nesse estado, tá? Mas eu deixei pra que eu pudesse mostrar pra vocês como eu faço pra deixar ela bem bonitinha. E tudo que vocês vão precisar pra fazer a sobrancelha de vocês em casa, assim como eu faço as minhas, é uma tesoura, uma pinça, uma escovinha pra pentear a sobrancelha e, não menos importante, uma linha. Gente, pode ser qualquer linha que vocês têm em casa, tá? Pode ser linha de costura, a linha egípcia. Eu vou usar de costura porque eu não achei linha egípcia e eu faço com linha de costura há anos e nunca me deu problema. Sempre que eu faço as minhas sobrancelhas, eu penteio elas bem pra cima, pra que os pelos que estiverem grandes já saiam do desenho. Depois que eu penteei bem pra cima, eu venho com a minha tesourinha e eu vou cortando esse excesso. Na hora de cortar ela, tomem muito cuidado pra não tirar mais, tá? Quando forem levantar, levantem só o suficiente e o que tiver saindo pra fora é o que vocês vão cortar. Aí eu dou uma limpadinha aqui com a minha escovinha. Cuidado pra não cair no olho também, pra não ficar pinicando. Vocês já viram que deu uma diferencinha? Agora eu vou fazer a mesma coisa pra baixo. Eu vou dar uma penteadinha na minha sobrancelha pra baixo agora. E assim, o que sobrar eu vou ir cortando de novo. Saiu mais um pouquinho de pelo. Aí eu dou aquela penteadinha. A primeira parte tá pronta, tá? Depois que vocês fizerem o corte, tirar o excesso dos pelos que estão mais compridos, deem uma penteadinha neles, todos pra cima, pra ver se não tem mais nenhum pelinho comprido. Depois de ter feito a parte de cortar e limpar as minhas sobrancelhas, eu vou tirando o excesso de pelinho que tem aqui embaixo e aqui em cima. Como eu já tenho a minha micro e o desenho da minha sobrancelha tá pronto, eu vou só seguir o formato dela. Mas eu sempre tomo muito cuidado, porque por mais que tenha o desenho na minha sobrancelha, ele tá bem fraquinho. E às vezes, quando eu tenho um descuido, eu acabo fazendo buraco nelas. Gente, os pelos mais grossinhos eu já limpei aqui da minha sobrancelha, vocês conseguem ver? Agora, esses pelinhos aqui em cima e aqui embaixo mais fininhos que ficaram, eu vou tirar com linha, porque eu acho muito mais rápido e muito mais eficiente. Eu pego a minha linha de costura, eu deixo ela mais ou menos nesse tamanho assim, ó, vocês conseguem ver, e eu corto ela aqui. Pra quem não sabe como fazer a depilação com linha. Aí as pontinhas dela eu vou dar um nozinho. Aí depois que eu dei o nozinho, eu vou enrolar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Esse tamanho aqui, ele vai variar pra cada pessoa, tá? Eu gosto de tamanhos mais curtinhos, que eu acho mais fácil de fazer o movimento. Eu chego aqui perto com a linha e puxo assim, ó. E ele tira todos os pelinhos pequenininhos. Mas se vocês não tiverem prática com linha, façam só com a pinça ou com cera, ou do jeito que vocês preferirem. Porque a pegada da linha, ela é meio difícil no início. Mas depois tu te acostuma. Pra gravar ela é meio chatinha de fazer, mas normalmente eu faço isso aqui muito rápido.
tirei toda a parte da penugenzinha com a linha. A penugenzinha que eu digo é a parte de cima, que ela é mais fininha. Aí eu dou uma penteadinha aqui na minha sobrancelha pra cima, sempre penteando pra cima, pra que o pelo cresça no sentido certo, pra que ele não fique enrolado nem embaraçado. E aí, pra finalizar, caso tenha algum pelinho que eu não consegui tirar com a linha, eu vou tirar agora com a pinça, só pra fazer um acabamentinho lindo. Gente, esse lado já tá pronto e é muito simples e muito prático de fazer a sobrancelha. E eu vou falar pra vocês assim, depois que eu faço a minha sobrancelha, a minha autoestima, ela fica muito elevada. A minha sobrancelha é um tópico muito sensível na minha vida. Mas olha só a diferença da sobrancelha que eu fiz pra sobrancelha que eu não fiz ainda. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso sim. Aí eu dou aquela penteadinha de novo. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? Vou pedir pra vocês não reparar nas minhas unhas, porque eu fiz a minha cutícula em casa, tirei bife, ficou uma coisa assim, ó. Mas vamos pro outro lado. Prontinho, gente, terminei. Esse é o resultado das minhas sobrancelhas. Elas deram um up no meu visual e na minha autoestima, graças a Deus. Como vocês viram no vídeo, é bem simples e bem fácil cuidar das nossas sobrancelhas. Com itens bem básicos que a gente tem em casa, ou que a gente consegue comprar bem baratinho, a gente consegue deixar elas muito bonitas e com resultado de salão. Lembrando que eu tenho uma micropigmentação, que eu tenho ela há 4 anos já. Ela me ajuda porque daí eu não preciso passar sombra na minha sobrancelha caso ela esteja com alguma falha ou eu tenha tirado um pelinho a mais ou um a menos. E assim, falando em pelinho a mais a menos, quando vocês forem fazer a sobrancelha de vocês, se vocês tiverem micro, vai ser muito mais fácil, óbvio, porque a gente só segue o desenho da nossa sobrancelha. Mas se tu extrapolar esse desenho, ele não vai te ajudar, tá? Se tu fizer um buracão, vai aparecer que tem buraco. Quando é um pelinho ou outro, tipo aqui em cima, que eu tirei um excessinho na hora de passar a tesoura, aqui até dá pra disfarçar, mas já dá pra ver que tem um buraquinho. Caso tu faça um buracão, vai aparecer. Então tomem cuidado quando forem tirar qualquer pelinho. Se vocês acharem que
Vai fazer falta, não tirem, deixem. E outra dica que eu dou é que se tu ainda não tem segurança de fazer tua sobrancelha sozinha em casa, não faça. Vá para um salão, pague um profissional que faça elas bem feitas e do jeito que vocês gostem. Porque é muito fácil errar a sobrancelha e se arrepender. E assim, é um mês para ela crescer bem, crescer bonita. Então, se tiverem na dúvida e não tiverem coragem, vão no profissional. Mas, se vocês tiverem coragem, façam em casa. Vocês vão ver que é rápido, fácil, prático. E é bom que a gente economiza, né? O que vocês acharam desse resultado? Esse é um resultado de salão? Vocês gostaram? Me contem aqui nos comentários que eu vou ler tudinho. E, gente, por mais que a minha sobrancelha tenha micropigmentação, eu sei fazer um designer simples de sobrancelha. Tanto que eu faço nos meus familiares que não tem a micro. Eu faço no meu namorado também, que ele é aquela sobrancelha masculina tensa. Se vocês quiserem algumas dicas para fazer uma sobrancelha que não tem micropigmentação, coloquem aqui nos comentários também, que eu faço um vídeo falando sobre sobrancelha sem micropigmentação. Lembrando que eu não sou especialista em sobrancelhas, eu não sou designer de sobrancelhas, mas como eu faço a minha há muito tempo e de alguns familiares meus, eu aprendi algumas técnicas no YouTube e na internet que me ajudaram a não me perder na hora de fazer sobrancelha dos outros e muito menos a minha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele fugiu um pouquinho do que eu falo aqui normalmente, mas é ainda sobre autoestima, beleza e autocuidado. Já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que tem vontade de fazer sobrancelha, mas não consegue fazer sozinho. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!